Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12. Leremos o verso 27. Embora hoje eu não vá fazer uma exposição bíblica desse verso, nem do parágrafo 12 do 1 Coríntios, eu queria ler esse texto, porque ele comunica bem a temática que nós vamos tratar hoje aqui. Membresia, o ensino bíblico sobre a metáfora do corpo, a ideia do corpo, que é uma metáfora usada para a igreja. E como nós lemos na liturgia, Paulo aos Coríntios fala sobre isso, e no capítulo 12, verso 27, está escrito assim: Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. 23 de fevereiro de 1685, nascia um homem por nome Georg Friedrich Händel. Ele foi um dos maiores músicos de toda a história. Aos 12 anos, ele estreou na corte de Berlim. Aos 12 anos. Tocou em orquestras em Hannover, Hamburgo. O seu pai tinha outros planos para ele. O sonho do seu pai é que ele fosse um grande advogado. E ele estudou direito. Inclusive fez doutorado em estudos jurídicos. Mas a vocação dele era a música. E, de fato, ele seguiu nessa direção. Foi para a Inglaterra. Ele fez 42 óperas memoráveis. Aos 56 anos de idade, né, então já em alguma idade adulta, ele sofreu uma crise profunda. Porque ele já era reconhecido, ele era um músico profissional muito competente e aclamado, mas ele estava profundamente angustiado e depressivo. E ele escreveu no seu diário uma experiência que mudou drasticamente a sua vida, aos 56 anos. Ele abriu o Saltério, o livro dos Salmos, e leu o Salmo 146. Em um verso saltou aos seus olhos e ressignificou a sua vida. O verso diz assim: o Senhor levanta os abatidos. E ele passou 23 dias isolado em sua casa, numa experiência mística profunda, e ele teve de fato uma experiência de conversão. Na Europa do século XVII, boa parte das pessoas se denominava cristã, pelo menos nominalmente, era o caso dele, mas não tinha experimentado uma conversão, uma regeneração, uma transformação do Evangelho. E ele então tem essa experiência aos 56 anos de idade. E depois dessa experiência, mergulhado no Evangelho, ele então fez a mais bela de todas as suas obras, o Messias, que é um tributo ao Cristo ressurreto e soberano. É uma obra belíssima, o Messias de Händel. E então, ele passou a escrever sobre essa experiência e o impacto do Evangelho na sua vida. Em algum momento ele escreveu um texto que eu fico perguntando a mim mesmo, que eu espero que você faça a pergunta a você mesmo: se as palavras que a seguir eu vou ler podem ser aplicadas à sua vida. Ele disse assim: que privilégio é ser membro da igreja evangélica, saber que meus pecados estão perdoados. Se nós fôssemos deixados à mercê de nós mesmos, meu Deus, o que seria de nós? Ele está profundamente contente, alegre, grato a Deus por tê-lo alcançado por sua graça. E agora ele, Händel, pecador, salvo pela misericórdia de Deus, integrado ao corpo de Cristo, a igreja evangélica, aqui no sentido de igreja que abraça o Evangelho. E eu fico perguntando sobre o estado da igreja evangélica brasileira e algumas perguntas me vêm à mente. Amamos a igreja de Jesus Cristo? Temos compromisso com a igreja de Jesus Cristo? Seríamos capazes de fazer sacrifícios em favor da igreja de Jesus Cristo? Temos alegria de pertencer à igreja de Jesus Cristo? Ou essas realidades não dizem respeito à nossa vida?
Existem muitas pessoas, muitas delas sinceras em suas convicções, que afirmam serem cristãs sem pertencer a nenhuma igreja. A igreja é uma espécie de apêndice da família. Uma coisa que está lá, mas poderia não estar. É impressionante porque algumas décadas atrás, a chamada década de 60 do século passado, foi um período de muitas revoluções que ainda hoje os efeitos estão aí à luz do sol. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, na década de 60, muitas dessas revoluções de natureza anticristã marchou pelas ruas daquele país dizendo o seguinte: Cristo sim, igreja não. Havia uma suspeição em relação às instituições, em relação às autoridades, e muitas pessoas estavam dizendo que o evangelho é maravilhoso, Cristo é maravilhoso, mas igreja, para que igreja? E aí todo tipo de detração, todo tipo de acusação, todo tipo de injúria em relação à igreja de Jesus Cristo. O movimento mais recentemente chamado de desigrejados, de pessoas que dizem querer Cristo, mas sem nenhuma conexão com a igreja, tem crescido impressionantemente. No Brasil, não faz muito tempo, o IBGE, Instituto Brasileiro de Estatística, Geografia e Estatística, identificou agora um campo que até então não havia. O campo é evangélicos não praticantes. É o indivíduo que afirma ser evangélico, que afirma estar em harmonia com a proposta e a mensagem do evangelho, mas não tem relacionamento com a igreja local. E nesse grupo, a gente percebe que há duas situações. Primeiro, há aqueles que sofreram algum tipo de abuso nessas igrejas. A igreja é uma comunidade de pecadores. E, por vezes, na história, basta a lei observar, sejamos honestos, as igrejas cometem erros. E algumas das pessoas foram vítimas de lideranças despóticas, autoritárias, de situações conflitivas no campo relacional dentro da comunidade. O pastor Exaltino Gomes, em uma de suas obras, cita um caso. Ele intitulou o artigo A Falta de Graça dos que Pregavam a Graça, né? De uma família que foi duramente afligida dentro do contexto de igreja por conta de legalismos, de moralismos dentro de comunidade. Faltava graça nessa perspectiva. E há muita gente ferida nas igrejas. Então as pessoas saem dizendo Cristo sim, igreja não. De fato, existe esse grupo de pessoas que a gente precisa tratar, cuidar e mostrar para elas a beleza da igreja. No entanto, e o que me chama a atenção, é que há um grupo grande também daqueles que cometem abusos. Nós estamos falando de pessoas rebeldes, insubmissas, que não têm nenhuma perspectiva, disposição de servir, de abençoar, de buscar os meios bíblicos para edificar a igreja na qual servem. Então, nós estamos falando de mulheres atrevidas, de homens valentões, boa parte não convertida, e que cometem todo tipo de abuso em relação à igreja local. Isso é interessante porque, no século IV, um teólogo norte-africano chamado Cipriano, ele disse uma coisa interessante sobre a igreja. Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Como ninguém se pode salvar fora da arca de Noé, assim ninguém se salva fora da igreja. O que é que ele está dizendo aqui com muita segurança e propriedade? É que na ambiência da igreja, da pregação do evangelho, que Deus infunde fé salvadora, pessoas se convertem a ouvir a pregação do evangelho, e a igreja funciona como uma mãe e uma escola, ela abriga, ela nutre. É impossível estar conectado à cabeça sem estar conectado ao seu corpo. E a igreja ela funciona assim, como uma mãe que acolhe as pessoas. E muitas pessoas não têm essa perspectiva e, por conta disso, tanto faz estar na igreja quanto não estar nela. Desigrejados. Deixa eu lhe mostrar alguns sinais de enfermidade na membresia da igreja. Frequência inconstante. É impressionante como essa atual geração de cristãos são inconstantes na vida da igreja, na prática da igreja. Falta de participação nos ministérios. Estudos indicam que você tem o maior contingente de espectadores e um menor contingente de trabalhadores.
10% trabalha, 90% assiste, simplesmente indiferente. Relacionamentos superficiais, igreja é comunhão, igreja é relacionamento. Você pode ser adepto de qualquer religião desse planeta. Se você quiser ser cristão, discípulo de Cristo, você tem que se relacionar com pessoas. Se você não faz isso, duas coisas: ou você não é crente, ou você é um crente adoecido. E maturidade espiritual, é impressionante como as pessoas são imaturas, melindradas. Qualquer coisa é motivo para um problema. E quando enfrentam problemas reais, têm maior dificuldade, porque não estão treinadas nas adversidades. Cooperação inexistente, nunca contribuem, nunca participam das responsabilidades da igreja local. Nós estamos numa igreja batista que, desde a sua gênesis, tem muito claramente uma separação entre Estado e igreja. As igrejas batistas não recebem, nem podem receber, nenhum tipo de aporte estatal. Todos os recursos que as igrejas batistas têm, elas são resultado da própria contribuição da sua membresia. De modo que tudo que nós fazemos, não deixamos de fazer, tem relação direta com a participação, com a contribuição da membresia. E essa contribuição não é compulsória, ela é voluntária. Deus ama quem dá com alegria. E boa parte da membresia das igrejas, de modo geral, esses desigrejados ou semi-desigrejados, a cooperação é muito fraca ou inexistente. E aí você tem um desânimo contagiante, a falta de entusiasmo pelo rei e pelo reino. Esses sinais revelam enfermidade no corpo, sinais de uma igreja adoecida. E nós precisamos, entre outras coisas, resgatar o princípio bíblico da membresia, do que é ser membro do corpo de Cristo, em particular membro da igreja local. Jonathan Leeman, um pastor que serve em Capitol Hill, em Washington, ele disse assim em um de seus livros: a doença básica por trás de todos esses sintomas, a doença que admito corre também em minhas veias, é pressupor que temos autoridade para conduzir nossa vida cristã por nós mesmos. Incluímos um pedaço da igreja quando e onde nos convém. É a mentalidade, o espírito do nosso tempo, individualista, sectário, belicoso, absolutamente privativista. Então, a vida está blindada e você então faz uma incursão dominical à igreja e volta para o seu ninho, sem nenhuma conexão. Isso não é cristianismo. Não é. Esses sintomas, que ainda há pouco apontei aos irmãos, são alguns dos quais podemos elencar aqui, que mostram o problema na eclesiologia, no modo de ser igreja no Brasil, para ficar apenas no Brasil. E por que razão isso se dá? Há uma resposta sociológica para o problema. Essa resposta sociológica poderíamos chamar de morte do compromisso em um tempo líquido, ou como resultado deste amor líquido. Essas expressões são de dois sociólogos. Um chama-se Alvin Toffler, escreveu muitos bons livros, e ele, há tempos atrás, falava dessa fobia de compromisso, ele falava da morte do compromisso. Houve uma época, e talvez aqui os mais antigos saibam disso, com mais propriedade, em que havia um compromisso profundo, uma raiz profunda com a comunidade. Isso acabou. Ninguém quer mais compromisso. E aí, por conta desse fenômeno sociológico, você tem cada vez mais as pessoas mudando de igreja como mudam de roupa. Ou então tendo uma participação absolutamente distante, porque ela não quer se comprometer. E aí, resgatando o conceito bíblico de membresia, isso é absolutamente impossível. Porque na igreja, todos os cristãos, todos os discípulos de Cristo, receberam dons espirituais para servir na edificação da igreja. E, geralmente, quem não trabalha, dá trabalho. Boa parte do problema dos pastores é lidar com gente que não trabalha e dá trabalho. E amor líquido, ou seja, como as coisas são efêmeras.
não falta consistência. E aí você tem um quadrinho, uma foto que é muito curiosa, a igreja renovada. Está aí a rotatividade, está entrando e saindo gente. Entrando e saindo gente. O Instituto indicou que 43% dos adultos que se declaram cristãos não estão plenamente comprometidos com a igreja local. Então você tem essa fobia de compromisso, é uma resposta sociológica. Mas o problema maior, pensando na igreja, é o coração inconverso e adoecido. Semi-desigrejados são pessoas que nunca experimentaram um novo nascimento ou estão espiritualmente adoecidos. Há uma história muito curiosa de um náufrago. Ele vai parar numa ilha e, com os destroços da sua embarcação, ele constrói lá um local para se abrigar. E passa um tempo ali. Tempos depois, um navio inglês aporta na ilha e ele, graças a Deus, alguém veio me salvar aqui. E conversando com o capitão do navio, o capitão me pergunta, quanto tempo você ficou aqui? Ele falou, olha, fiquei muito tempo. E eu orei noite e dia para o Senhor me libertar dessa situação. Então ele disse, aqui é minha casa. E ali? Mais adiante, assim, tinha uma cabaninha. Ele falou, é minha igreja. Eu estou nessa ilha, mas aqui eu presto culto a Deus. E foi o Senhor que me salvou, trouxe vocês aqui. E o capitão olhou mais para frente e disse, e aquilo lá atrás? Ah, ali é minha ex-igreja. O problema somos nós mesmos. Não é a igreja, somos nós. C.S. Lewis, numa obra chamada Cristianismo Puro e Simples, ele disse uma coisa que, do muito que ele escreveu, talvez seja a coisa mais significativa, numa obra chamada Quatro Amores. Só há 2 lugares onde estaremos a salvo das decepções do amor: no inferno por sua ausência ou no céu por sua perfeição. Então, na relação cristã, na membresia, na vivência da igreja, há uma via de mão dupla. Você todo dia está decepcionando pessoas aqui dentro. Pode não saber, mas você está decepcionando. Pelo que faz, pelo que não faz, pelo que diz, pelo que não diz. E de alguma maneira, algumas pessoas também estão decepcionando você. A sabedoria e a maturidade consistem em suplantar essas dificuldades em favor de algo maior do que nós mesmos. Isso passa pelo resgate do conceito do que é ser igreja. A igreja não é um projeto humano. A igreja foi planejada desde a eternidade. E se nós somos membros do corpo de Cristo, é porque alguém maior do que nós soberanamente nos atraiu para si e nos integrou no corpo místico do seu Filho, fora do qual não há redenção. Portanto, essas dificuldades devem ser suplantadas à luz do Evangelho. O William Hendrickson, comentarista bíblico muito competente, disse assim, o mesmo ímã, Cristo Jesus, que atrai pecadores a si e os transforma em santos, simultaneamente os agrega em comunhão íntima uns com os outros. Então perceba que o mesmo Cristo que nos tirou das trevas nos conecta uns com os outros. Há um só corpo, mas há uma diversidade de membros. E é interessante isso porque nas metáforas que a Bíblia utiliza para falar da igreja, por exemplo, povo, noiva, edifício, reino, família, rebanho, vinha, corpo, é a metáfora mais usada, em particular pelo apóstolo Paulo. E o texto que nós lemos inicialmente, leio novamente, porque diz assim, ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente, membros desse corpo. Você sozinho não é o corpo de Cristo. Juntos nós somos o corpo de Cristo. O Espírito de Deus habita na igreja. Pois bem, existem membros da igreja com limitações físicas, que impedem a frequência nos cultos de adoração pública. Mas o ponto nevrálgico é a ausência e a falta do comprometimento daqueles que poderiam estar, mas não estão. Eu fui muito abençoado sempre que fiz visitas a uma senhora por nome Eulina Soares Dantas. Já está com o Senhor.
uma mulher muito piedosa, já de idade avançada, frequentava a igreja, mas com o passar do tempo, o seu corpo foi tendo mais e mais limitações, de modo que ela parou de frequentar a igreja. E quando eu a visitava, ela fala: pastor, domingo é um dia triste. Começa como um dia triste, porque eu gostaria muito de estar na comunhão com os meus irmãos, mas estou limitado a essa cama. Mas a minha tristeza é suplantada pela esperança de que um dia estaremos para sempre com o Senhor, em plena e total comunhão, sem nenhuma limitação que hoje eu experimento. Ou seja, uma mulher que sabia do valor e da importância da membresia, de ser membro do corpo de Cristo e participar da vida da igreja. O pastor Mark Dever, em sua monumental obra 9 Marcas, ele diz assim: se a igreja é um edifício espiritual, então nós devemos ser tijolos neles. Se a igreja é um corpo, então nós devemos ser seus membros. Se a igreja é a família da fé, presume-se que nós fazemos parte dessa família. Ovelhas permanecem no rebanho e ramos na videira. Biblicamente, se uma pessoa é cristã, ela precisa ser membro de uma igreja. A condição de membro da igreja não é simplesmente o registro num livro, num pedaço de papel. Nunca houve, por muito tempo, não houve isso. Um arquivo de computador, como hoje em dia. Mas é quando a comunidade reunida reconhece a cidadania daquele indivíduo como membro do reino e o integra à comunhão, e o integra à comunidade. Faz parte da igreja visível, da igreja que publicamente professa sua fé em Jesus Cristo. E aqui, desfrutando da atenção dos irmãos, eu queria tentar responder nesta reflexão 3 perguntas sobre a membresia da igreja. O que é uma igreja? Por que unir-se a uma igreja? E o que envolve ser membro de uma igreja? A primeira pergunta é esta: o que é uma igreja? Quem é membro aqui sabe que eu já disse isso algumas vezes. Um dos fenômenos do nosso tempo é o esvaziamento das palavras. A palavra igreja hoje significa o quê? Num país como o nosso, em cada esquina, pelo menos nas principais áreas da cidade, no Brasil de norte a sul, uma propriedade, às vezes com aparência de igreja, às vezes sem aparência de igreja, isso não importa, uma placa, está lá igreja. E as pessoas vão criando e formando as suas caricaturas, suas perspectivas, suas ideias do que é uma igreja. Mas eu estou convencido de que mesmo aqueles que frequentam com regularidade a comunhão e a vida da igreja, talvez tenham dificuldade de fazer uma proposição, de entender ou de expor, de apresentar o que é uma igreja. Se alguém lhe perguntasse lá no seu trabalho, o teu colega ao lado lá, ou teu vizinho, talvez o teu familiar não cristão, você é da igreja? Sou. O que é uma igreja? Qual seria a resposta? A palavra igreja, ela nasce no contexto da fé cristã. Uma palavra grega, chamados para fora. E essa palavra, que nasce no contexto da fé cristã, significa corpo de pessoas que confessam e dão evidência de que foram salvas pela graça de Deus somente. A igreja, portanto, é uma congregação de pessoas que forma esta comunidade de remidos no sangue de Cristo, em memória dele. A igreja, ouçam meus irmãos, a igreja não é o prédio onde nos reunimos. Tem uma foto aí que eu reservei para vocês verem isso. Alguém passa numa rodovia e vê essa cena. Alguém diz assim: estão levando a igreja. A linguagem é morada do ser. A gente chama esse espaço que vamos à igreja. Onde vai ser a reunião? Vai ser na igreja. Não é errado usar essa nomenclatura. No entanto, a igreja não é o prédio. Um prédio tem o seu valor, tem a sua importância, é a estrutura a partir da qual a videira cresce. Mas o edifício é o lugar onde a igreja se reúne. Por muito tempo, as igrejas não tinham prédios. Nos 300 primeiros anos da história, a igreja não tinha prédios. Se reunia em casas, nas matas, nas catacumbas romanas, por exemplo. Agora observem, a igreja somos nós.
Depois que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, sempre que o Novo Testamento se refere ao templo de Deus, ele está falando do nosso corpo. Deus habita no meio da igreja, e a igreja não é um espaço. A igreja somos nós, a morada do Espírito de Deus. Quando os batistas chegaram na Nova Inglaterra, onde hoje é os Estados Unidos da América, eles chamavam os locais de reunião de casas de reuniões. A igreja se reunia. Então a igreja não é o prédio. A igreja não é a denominação a que nós pertencemos. Há quem pense que há uma correlação entre igreja e denominação. As denominações têm o seu valor, e nós somos batistas, é uma tradição antiga, 400 anos, de uma bela tradição, que precisamos rememorar e aprender com isso. Mas observe, a igreja não é uma denominação. A igreja é um corpo de pessoas no entorno do Evangelho. O Dr. Robson Cavalcante disse assim, com muita propriedade: denominação é uma palavra que não se encontra nas Sagradas Escrituras, nem na obra de nenhum autor relevante da história do pensamento cristão antes do século XVIII. Não é um termo teológico, eclesiológico, mas apenas sociológico, administrativo, jurídico, humano, corrente nos últimos 200 anos, a partir da realidade da livre empresa e do self-service religioso norte-americano. Então, a denominação tem o seu valor, mas não é igreja. Nós, batistas, herdeiros da Reforma Protestante do século XVI, nos últimos 400 anos de tradição, temos uma definição muito clara, respaldada na Palavra de Deus. Quando os nossos irmãos missionários americanos chegaram aqui, final do século XIX, e nós devemos ser muito gratos a Deus pela vida deles, eles deixaram um legado doutrinal, uma prática que nos ajudou, sobretudo nas primeiras décadas da nossa caminhada quanto igreja brasileira, batistas brasileiros. Um desses homens chamava-se Zacarias Taylor, junto com William, ele foi um dos nossos pioneiros aqui. E ele então traduziu uma confissão de fé batista de New Hampshire, organizada em 1833 por um pastor, que foi muito difundida nos Estados Unidos, e os batistas brasileiros abraçaram também. Há um artigo ali que define o que é a igreja. Essa é a nossa perspectiva teológica que nós devemos seguir em frente. O texto diz assim: cremos que uma igreja visível de Cristo é uma congregação de crentes batizados, associados pelo pacto na fé e comunhão do Evangelho, observando as ordenanças de Cristo, governadas por suas leis, exercitando os dons, direitos e privilégios investidos neles pela sua palavra, que seus únicos oficiais bíblicos são bispos ou pastores e diáconos, cujas qualificações, reivindicações e deveres são definidos nas epístolas a Timóteo e Tito. O que é uma igreja? A igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. E como é que nós chegamos à igreja? Como é que dessa dinâmica do Evangelho em nós? Ouvindo a pregação do Evangelho. Há uma passagem em Efésios que o texto vai dizer o seguinte: depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando você ouviu o Evangelho, o Espírito Santo regenerou seu coração, e em alguma medida, do ponto de vista místico, você já foi integrado à igreja de Jesus. E agora procura uma igreja local, visível, onde você pode crescer na fé, na graça e no conhecimento de Cristo. Então, igreja é um corpo de pessoas salvas pela preciosa mensagem do Evangelho. Pastor, por que unir-se a uma igreja? Essa é uma outra pergunta. Ser membro da igreja é fundamental para entender que o que Deus está fazendo em nós e através de nós pela ação do seu Espírito. Ninguém é salvo por tornar-se membro de uma igreja local. A igreja é mista. Jesus disse que há trigo e joio que convivem até o dia em que ele vai remover o joio e deixar só o trigo. No entanto, é importante membresia da igreja. É importante filiar-se e caminhar como uma igreja. Por algumas razões. Vejamos. Primeiro, para confirmar a fé em Cristo. A membresia começa quando uma igreja reconhece a profissão de fé de uma pessoa. Olha só, a experiência na narrativa de Atos: acrescentava-lhes o Senhor
dia a dia os que iam sendo salvos. Este versículo é extremamente importante porque mostra a praxis da igreja primitiva. Quem acrescenta? É o Senhor. Quando? Dia a dia. Acrescenta quem? Os que vão sendo salvos. Então observe que é Deus quem faz isso em favor da igreja, Ele faz continuamente, Ele faz com zelo, Ele acrescenta os que vão sendo salvos. O John Stott, ele argumenta a partir desse verso uma coisa muito interessante. O Senhor não acrescentou a igreja sem salvá-los, portanto não havia crentes nominais em livro de Atos, nem os salvou sem acrescentá-los à igreja, não havia crentes solitários. Salvação e participação na igreja andavam juntas e continuam andando. Então aqui naquele momento você tem uma comunidade de crentes genuinamente regenerados e todos esses que foram salvos estavam integrados à igreja local. Hoje você tem dois fenômenos. Você tem um contingente expressivo de crentes nominais que frequentam as igrejas, mas não dão sinais de novo nascimento. E você também tem um contingente expressivo de pessoas que se dizem cristãs, estão fora do corpo, crentes solitários. Esses são dois erros. Nós temos que orar para que haja cristãos genuínos na membresia e integrados à vida da igreja. A vida cristã não é composta somente de experiências individuais, mas de afirmações corporativas, comunitárias. Nós estamos pactuados numa aliança, somos um corpo. E mais, para fazer discípulos no mundo, chamada Grande Comissão, foi dada à igreja. Então, nós fomos salvos por essa graça maravilhosa e enviados em missão. O Charles Spurgeon, que foi um dos maiores batistas de todos os tempos, ele dizia, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Missionário não é uma categoria elitizada de um grupo que nós terceirizamos a missão. Todo cristão recebeu, enquanto igreja, a missão de levar adiante a palavra do Evangelho. De modo que fazer discípulos é uma missão da igreja. E quando a igreja está pactuada, congregada, e esse senso de missão vai sendo cada vez mais nutrido, nós estamos aqui em missão, treinados no domingo e enviados na missão durante a semana, aqui, ali e acolá. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome da Santíssima Trindade, ensinando-os a guardar todas as coisas, com base nessa promessa maravilhosa. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E mais, para defender o Evangelho. Na Epístola de Judas, no verso 3, Judas fala sobre batalhar com toda diligência pela fé que foi entregue aos santos. A igreja tem uma missão apologética. No mundo como o nosso, cada vez mais hostil à fé cristã, cada vez mais perigoso, belicoso para os discípulos de Jesus, nós precisamos defender o Evangelho. Defender de ideologias que se miscuem na vida da igreja, defender dos falsos evangelhos, como Paulo disse aos Gálatas, outro evangelho que não é o Evangelho. Nós precisamos defender o Evangelho, a verdade do Evangelho. E para isso fazemos comunitariamente, sendo treinados e tendo discernimento. Outro dia eu falava numa conferência e lembrei aqueles irmãos que o problema da igreja hoje não é somente a quantidade de heresias em circulação. É a falta de discernimento das pessoas. Como é que você conhece uma nota falsa? Você sai daqui, vai almoçar, você paga o seu almoço, alguém lhe dá um troco, como é que você sabe que aquela nota não é falsa? Porque você conhece a verdadeira. Como é que eu sei que algo é falso? Porque eu conheço bem o verdadeiro. Razão pela qual a igreja tem que esmerar-se no magistério, treinar, instruir, catequizar, fortalecer o entendimento da igreja quanto àquilo que é mais basilar na fé cristã. Porque, como disse Paulo, há muitos falsos mestres. E falsos mestres são falsos, mas são mestres. Há uma habilidade impressionante para ludibriar e torcer a verdade. E mais, para edificar a igreja. Ele vai dizer aos Tessalonicenses que nós devemos buscar essa edificação mútua. Um edificando o outro, um abençoando o outro. Percebam, por exemplo, os mandamentos de mutualidade no Novo Testamento são impressionantes.
perdoar um ao outro, abençoar um ao outro, consolar um ao outro, edificar um ao outro, exortar um ao outro, suportar um ao outro. Porque é uma comunhão, edificação do outro, abençoar o outro. É uma tendência cultural, como eu disse ainda há pouco, do privativismo, né? Do individualismo, do egocentrismo, em que eu só busco o outro para buscar algum benefício ou por uma conveniência, mas essa não é perspectiva cristã. Nossa vocação é servir, é abençoar, é edificar a igreja. A igreja somos nós todos, juntos, membros de um só corpo, e para glorificar o nome do Senhor. Em tudo ele deve ser glorificado. Quando Pedro escreveu uma igreja perseguida e maltratada, naquele mundo hostil do Império Romano do primeiro século, ele disse, olha, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, sejam honestos, para que naquilo que falem mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observam. Ou seja, o cristão como um luzeiro, o cristão como alguém que reflete o caráter de Cristo. Então, à medida que a igreja vai vivendo cada vez mais parecida com Cristo, busca fazer a vontade de Cristo, Deus vai sendo glorificado, porque as pessoas vão vendo a diferença que o Evangelho faz em nossa vida. Não é moralismo, não é legalismo, não é códigos estoicos, é o Evangelho que transformou a nossa natureza e agora processualmente está transformando-nos cada vez mais à imagem de Cristo. E isso deve glorificar a Deus. Isso Deus faz na vida da igreja. Pega a história. Quantas famílias, quantos bairros, quantas cidades, nações foram impactadas pelo Evangelho na vida da igreja? Estudiosos apontam com muita segurança e com bons argumentos que a Inglaterra não experimentou uma revolução como a França experimentou, sangrenta, por causa do avivamento na Inglaterra naqueles dias, liderados por George Whitefield, John Wesley e outros, a igreja viva, salgando e iluminando a sociedade. Precisamos fazer isso para que Deus seja glorificado. Num país como o nosso, sobretudo na época em que nós estamos vivendo e no contexto no qual estamos inseridos, precisamos de uma igreja viva, forte, saudável, pujante, equilibrada, cada vez mais centrada no Evangelho. Caminhando para o final, o que envolve ser membro de uma igreja? Partindo do pressuposto que a igreja foi planejada para ser uma comunidade daqueles que nasceram de novo, existem algumas implicações que diz respeito ao ser membro de uma igreja local. Primeiro, antes de tudo, o batismo. O batismo é um rito de iniciação na vida cristã, é o primeiro passo de obediência de todos os crentes. O batismo não foi inventado pela igreja, foi ordenado por Cristo. O batismo, portanto, torna pública a fé do fiel em Jesus. E não apenas isso, é o seu compromisso com a igreja local. Por isso que o batismo não é feito às escondidas. O batismo é um ato público, onde o indivíduo está professando sua fé em Jesus Cristo. Portanto, rejeitar o batismo e a ceia do Senhor, ou qualquer outro mandamento bíblico, significa rejeitar a própria membresia entre os discípulos de Cristo, entre aqueles que seguem os mandamentos dele. Ordenança, batismo e ceia. O batismo principalmente porque é o rito de iniciação, ceia, rito de permanência. E mais, assistir os cultos regularmente. A palavra nos ordena a congregar, é nosso dever participar com regularidade dos cultos para a nossa edificação pessoal e para o bem de todo o corpo. Lá no livro de Hebreus há uma exortação muito conhecida, porque naqueles dias já havia esse erro e alguns incorriam nele. Algumas pessoas deixavam de congregar, era costumeiro não congregar. E Paulo, então, ou quem quer que tenha sido o autor da carta aos Hebreus, adverte, então, aqueles irmãos a mudarem a postura. Então, nós precisamos assistir aos cultos regularmente. Há uma bênção no culto público e comunitário, quando a igreja se reúne para ouvir a palavra. Os antigos diziam, qual é a característica de uma igreja verdadeira? Pregação pura do Evangelho, a administração das ordenanças e a disciplina eclesiástica. Pregação, ordenanças e disciplina. Participação da ceia. Repito, um momento tão especial quando a igreja celebra a vitória de Cristo sobre a morte, sua perfeita obra, sua ressurreição, túmulo vazio, ele assunto aos céus, soberano, que em breve voltará para os seus. Então, participar da ceia é uma
alegria, é ao mesmo tempo um dever, é um privilégio, ao mesmo tempo uma responsabilidade de nós todos. Orar com regularidade, diariamente, a intercessão pelos membros da igreja é uma responsabilidade particular e coletiva. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui, orando pela igreja, orando pelos irmãos, necessidades específicas da igreja, das pessoas, e nós devemos criar o hábito de orar uns pelos outros. Nosso problema é que nós oramos pouco, muito pouco, e quando oramos, oramos somente por nós mesmos. Estamos tão viciados em nossa rotina, em nossa própria vida, e tomados por um egocentrismo maligno, que raramente dobramos os nossos joelhos para orar por outras pessoas. Isso é sério, porque em todo o Novo Testamento você encontra recomendações para orar pela igreja, orar uns pelos outros, orar por pessoas. E sempre que nós fazemos isso, além de ser um sinal de piedade, nós somos abençoados, porque Deus levanta também pessoas para fazer isso em nosso favor. Contribuir com regularidade. Os membros da igreja são responsáveis pelo sustento da igreja e pelo cumprimento da missão. Isso é impressionante porque, repito, embora a cooperação financeira não seja compulsória, é um dever moral e espiritual para que a igreja possa avançar com seus projetos a fim de abençoar vidas e deixar então o seu legado nessa geração, na geração na qual está vivendo. Alguém disse com muita propriedade: nós podemos contribuir sem amar, e há quem contribua sem amar, pelas mais variadas razões. Mas nós não podemos amar sem contribuir. O sinal de que nós amamos, entre outras coisas, é quanto do nosso orçamento está envolvido com aquilo que nós chamamos igreja. Avançamos pouco. Eu estive, alguns anos atrás, na Alemanha, fronteira com a Bélgica. E eu soube de um pastor, região ali da Holanda, Bélgica, Alemanha, de uma situação numa igreja no norte da Alemanha que, por variadas razões, foi minguando e fechou as portas. Isso é muito comum na Europa, infelizmente. E aí uma comunidade islâmica foi informada do que estava acontecendo e o prédio da igreja foi posto à venda. Eles não tinham os recursos. E uma família que estava vindo da Turquia para morar naquela região desfez de todas as suas propriedades e comprou aquilo para ser um centro de treinamento islâmico no norte da Alemanha. E qual é a cosmovisão dessas pessoas? Elas têm uma missão e estão engajadas nela. Hoje avançamos pouco porque falta esse engajamento. Há pouco amor pelo rei e pouco entusiasmo pelo reino. Nós criamos a cultura de oferecer as sobras. E aí vamos vivendo as nossas vidas pobres e miseráveis até o dia em que atravessaremos o portão da eternidade sem absolutamente nada. E aí será profundamente triste. E a contribuição nunca deve ser fruto de ressentimentos, de manipulações, mas de amor. Deus ama quem dá com alegria, quem participa. A igreja precisa disso. Que nós todos tenhamos esse entendimento e a alegria de poder participar. Por fim, subscrever a confissão de fé e o pacto eclesial. Aderir à igreja é aceitar o corpo de doutrinas que ela crê e proclama. Não é cada uma tirando para um lado. Há uma tradição, há uma base, há um fundamento, há uma linha, há uma perspectiva. E o pastor tem a prerrogativa primária de estabelecer para a igreja o caminho à luz do Evangelho. E alguns compromissos que todo batista deveria ter, esse pacto eclesial, que é uma tradição que a gente precisa recuperar também. Um homem chamado John Newton Brown publicou um manual da Igreja Batista, 1853, para a igreja dele, que acabou sendo uma referência para muitas igrejas. E os batistas no Brasil, tal como muitas igrejas nos Estados Unidos, abraçou esse documento que vem no certificado de batismo. Eu tenho o meu lá. E as igrejas, os irmãos são batizados aqui, tem também o seu certificado. Está lá, Pacto das Igrejas Batistas. E esse documento é interessante porque fala e aponta para o fato de que não é somente compromisso com Cristo, começa com Cristo, mas desemboca também numa relação horizontal, compromisso com a igreja local. E eu queria ler esse documento para vocês, pelo menos uma parte dele, antes da gente orar. Olha só a linguagem
desse pacto. Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A conversão é obra do Espírito, é Ele quem faz. E tendo sido batizados sob pública profissão de fé, é preciso que haja profissão de fé antes do batismo, razão pela qual a gente não batiza um bebê. O batismo é em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decidimos, plural, a igreja pactuada, a comunidade, decide, solene e alegremente, como corpo em Cristo, firmar na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto. Então veja a linguagem. Nós nos comprometemos a andar sempre unidos no amor cristão. Trabalhar para que nossa igreja cresça no conhecimento da Bíblia, na santidade, na espiritualidade e no conforto mútuo. Manter os cultos, as doutrinas, as ordenanças, a disciplina da igreja. Contribuir generosamente para o sustento dos ministérios da igreja, incluindo a proclamação do Evangelho em todas as nações e o auxílio aos pobres. Nós também nos comprometemos a manter a nossa devoção particular, evitar e condenar todos os vícios, educar religiosamente nossos filhos, orar e trabalhar para a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos. Ser honestos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nosso comportamento e dedicados em nossos trabalhos seculares. Evitar a maledicência, a difamação e a ira. Além disso, nós nos comprometemos a cuidar uns dos outros, lembrando-nos uns dos outros em nossas orações, ajudar mutuamente em tempos de enfermidade e necessidades, cultivar relacionamentos sinceros, tratando uns aos outros com educação, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todas as pessoas. Finalmente, quando nos mudarmos para um lugar distante desta igreja, que nos impeça de participar aqui, nós ainda nos comprometemos a nos associar a uma outra igreja com os mesmos valores, para que possamos observar os princípios da palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos capacite, nos abençoe e nos proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte, visando sempre e em tudo o anúncio do reino de Deus. Isso é uma tradição batista. Há muito batista do Papa Amarelo que não conhece a história da Igreja Batista. Se ufana de ser batista, mas não sabe nada sobre a Igreja Batista. A Igreja Batista, ela tem tradições maravilhosas que precisam ser conhecidas. E o pacto eclesial é uma delas. Você não é aqui uma pessoa que entrou por acaso e pode sair por acaso. Há uma providência regendo todas as coisas. Embora, do ponto de vista civil, a igreja seja uma associação voluntária, os membros se submetem à palavra de Deus, que é o Tribunal Supremo da nossa consciência, e estão pactuados documentalmente a responsabilidades inalienáveis, inegociáveis, e que diz respeito à ordem da igreja, para que a igreja cresça com saúde, saudável. Alguns anos atrás, ser membro de uma igreja batista era uma coisa muito bem claramente definida. Hoje, o guarda-chuva está muito amplo. E nós precisamos seguir firme nas Escrituras, que a Bíblia possa governar tanto a nossa fé, aquilo que nós cremos, quanto a nossa conduta, a maneira como nós vivemos. Ser membro da igreja é um grande privilégio. E eu oro para que cada um aqui tenha alegria, o entusiasmo de fazer parte daquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Que o Senhor nos ajude a viver essas verdades. Amém, meus irmãos? Quero convidá-los a ficar em pé. Há um verso aí que talvez seja projetado, Bruno. Vamos ler juntos essa palavra de Judas 24 e 25. Todos juntos. Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória,
ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Ainda em pé nós vamos encerrar cantando. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus.